à Biblioteca do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, bem como realizaremos nessa oportunidade a inauguração da Galeria de Fotografias dos ex-diretores do Instituto de Física e Química de São Carlos e do Instituto de Física de São Carlos, ambos da Universidade de São Paulo. Inicialmente, queremos agradecer a presença de todos os senhores, o pessoal de fora, os diretores e o prefeito. Um agradecimento muito especial aos amigos e colaboradores do professor Gross, que aqui estão, principalmente aqueles que vieram de longe. Outro agradecimento muito especial aos senhores ex-diretores do Instituto de Física e Química de São Carlos e do Instituto de Física de São Carlos, aqui presentes. Estão presentes conosco o filho do professor Benhard Gross, senhor Antônio Gross, e sua filha Vanessa, neta do professor Benhard Gross, que moram na Suíça e que, apesar das circunstâncias delicadas que o trouxeram à América Latina, muito nos honra a presença de vocês. Muito obrigada. Aos docentes, alunos e funcionários, muito obrigado pela presença de todos. Passamos agora à composição da mesa. Temos a honra de chamar a senhora Gertrude Gross, viúva do professor Benhard Gross. Temos a honra de chamar o professor Roberto Mendonça Faria, atual diretor do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Temos a honra de chamar o professor Roland Keberle, professor titular e presidente da Comissão de Biblioteca do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Temos a honra de chamar o professor Guilherme Fontes Leal Ferreira, docente aposentado do IFIQUISC e amigo do professor Benhard Gross. Temos a honra de chamar o professor Luiz Nunes de Oliveira, professor titular do Instituto de Física e atual pró-reitor de pesquisa da Universidade de São Paulo. Temos a honra de chamar o professor Sérgio Mascarenhas, docente aposentado do IFIQUISC e professor emérito do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Passo a palavra ao professor Roberto Mendonça Faria, diretor do Instituto de Física de São Carlos. Boa tarde. Eu acho que é uma satisfação imensa para todos os docentes, funcionários, estudantes e amigos do Instituto de Física de São Carlos. Essa solenidade de nomeação, de batismo da nossa biblioteca, eu gostaria de convidar aqueles que não conhecem a biblioteca para que façam uma visita, um trabalho, eu acho, magnífico da diretoria anterior, não é? Então, eu gostaria de frisar aqui o empenho do professor Horácio Panepucci na construção dessa biblioteca e também das funcionárias da biblioteca. E eu acho que é não só uma justa homenagem ao nome da biblioteca, quando da proposição por parte do professor Luiz Nunes à nossa congregação de colocar o nome Bernhard Gross, mas é também resgatar a história da física brasileira, fixando os nomes de cientistas como o professor Bernhard Gross, que mostraram uma trajetória muito grande para a nova ciência brasileira, nova porque é uma ciência que começou praticamente com a vinda desses cientistas
do exterior, na área de física, na área de matemática, na área de química, e um certo orgulho para o estudo de física de ter aqui, durante tantos anos, o professor Gross participando em pesquisa e formação de recursos humanos. Eu acho que todo o Instituto, todos aqueles que participaram e se empenharam para que nós tivéssemos essa solenidade hoje, estão de parabéns. E eu acredito que nós estamos contribuindo para uma página importante na ciência brasileira, que é não só desenvolver ciência e tecnologia como nós fazemos, mas também de fixar um pouco a história, fixar a memória do que é a nossa ciência. Eu quero também dizer que estou extremamente satisfeito de ver aqui reunidos vários dos nossos ex-diretores. Poucos não puderam vir, e aqueles que não puderam lamentaram, não é, o fato de não estarem aqui. Foi o caso do professor Enéas Salates, que lamentou enormemente, mas manifestou um desejo muito grande de nos visitar, e do professor Eurípides Malavolta, que também lamentou, e que disse que tem um orgulho muito grande de ter sido o primeiro diretor do nosso instituto, não pro tempore, porque acompanha o desenvolvimento científico dessa instituição, e ele diz que isso é uma honra para ele, que lhe deixa muito orgulhoso. Eu acho que, então, a inauguração da galeria, né, dos nossos ex-diretores também é a preservação da nossa memória, e nós temos não uma memória que se passou, mas uma memória viva, porque todos os nossos ex-diretores estão numa atividade intensa, mostrando uma produtividade excepcional e contribuindo ainda muito para a ciência, para a tecnologia e para a educação brasileira. Eu gostaria aqui de fazer uma homenagem particular minha, tá certo, a todos esses ex-diretores, para todos eles que estão aqui, meus ex-professores, e eu me sinto um orgulho enorme de estar sentado ao lado deles, diante deles, nesse momento. O professor, vou começar daí, o professor Roberto Leal Lobo Ferreira, o professor Horácio Panipucci, o professor Milton Ferreira, o professor Oscar Hipólito, o professor Sérgio Mascarenhas, e o Panipucci já falei, não? Quer dizer, e a professora Ivone Mascarenhas. Quer dizer, realmente, para nós, é um momento muito importante e celebra qualquer atividade que a gente possa realizar aqui no Instituto, de maneira que fica, né, com uma emoção muito grande. Então, eu quero agradecer a todos e gostaria de prestar uma pequena homenagem, não aos nossos diretores agora, mas às nossas funcionárias da biblioteca, que, se por um lado, não é, esses nossos ex-diretores construíram tudo isso que nós temos aqui, uma unidade brilhante na área de pesquisa, eu quero dizer que os funcionários em cada um dos seus setores também contribuem muito. E como hoje é o momento da biblioteca, vocês poderão perceber o trabalho que essa biblioteca faz, e esse trabalho tem muito do empenho e da dedicação das nossas funcionárias. Então, eu gostaria de fazer uma pequena homenagem às nossas funcionárias e convidar Maria Helena para que receba aqui uma singela homenagem da diretoria. Alô? Finalmente, eu gostaria de agradecer muito, né, a participação da dona Gertrudes Gross e do Antônio Gross, por ter aceito o convite, não é, de colaborar conosco nessa homenagem ao professor Bernard Gross.
Passo a palavra à senhora Gertrude Gross, viúva do professor Benhart Gross. Senhoras e senhores, há poucos meses eu tive a oportunidade de conhecer a esplêndida nova biblioteca, com a ajuda do Dr. Professor Farias. Aí eu admirei muito, já do primeiro momento. Hoje eu sinto-me muito sensibilizada e grata à congregação dos professores do Instituto de Física de São Carlos, que achou por bem conferir à biblioteca o nome do meu esposo Bernardo Gross, a esta biblioteca. A todos os presentes, ao grupo dos polímeros, aos colaboradores, aos colegas, aos amigos de Bernardo, inclusive também ao professor Luiz Nunes de Oliveira, ao professor Sérgio Mascarenhas, que nos chamou a São Carlos, ao professor Guilherme Leal Ferreira. Eu dei sempre muito estímulo a Bernardo e a mim. Estendo meu profundo reconhecimento e gratidão a todos. Nesta hora solene de inauguração, eu peço aos presentes juntos e aos meus votos de um futuro muito próspero, muito útil e brilhante à nossa biblioteca, ao serviço da física e da ciência no Brasil. Obrigada. Passo a palavra ao Antônio Gross, filho do professor Benhart Gross. Senhores e senhoras, na qualidade de filho de um professor de física, com todo o currículo que meu pai acumulou, sinto-me mais uma vez como uma criança fascinada. Na minha infância, frequentemente acompanhava meu pai nos diversos estabelecimentos da física, onde ele exercia suas funções. No INT, onde havia um impressionante painel de controle de misteriosas máquinas, na USP dos anos 50, onde o Betatron e sua sirena pareciam um filme de ficção científica. E também o automóvel aerodinâmico, marca Tatra, do professor Damy, que se encaixava bem neste ambiente. Também neste quadro faziam parte as conversas de meu pai com seus colegas e auxiliares. Sempre me fascinavam porque discutiam os mais variados assuntos e eu escutava pontos de vista a que não estava acostumado. Infelizmente, para mim, a temática geral durava pouco, pois rapidamente a conversa descambava para a física. Porém, o que deixou uma marcante impressão era a camaradagem e a amizade que transpiravam nestas ocasiões. Hoje, nesta solene ocasião, o espírito presente neste salão me faz sentir como aquela criança. A amizade, o reconhecimento e a camaradagem que motivam esta homenagem são os mesmos sentimentos que eu reconheci há 50 anos atrás. Portanto, quero agradecê-los por terem participado da vida de meu pai e por continuarem no dia atual a manterem vivo seu nome e sua obra. Obrigado.
passo a palavra ao professor Guilherme Leal Fontes Ferreira, docente aposentado do IFIQUISC e amigo pessoal do professor Benhard Gross. Senhoras e senhores, fui convidado pela diretoria do Instituto para dizer algumas palavras sobre a atividade do professor Gross no grupo de polímeros, do qual ele praticamente é o fundador. Sua vinda a São Carlos se deveu a encontro entre ele e o professor Sérgio Mascarenhas em Paris, em 1969. E, a partir de 1970, aos 65 anos de idade, passou a visitar quase anualmente o antigo DFCM, Departamento de Física e Ciências dos Materiais. Ele trazia na bagagem enorme conhecimento na área de isolantes em presença de campos elétricos, ou seja, na área de eletretos, além de vitoriosas incursões em outras áreas. Por exemplo, na área de raios cósmicos, ele havia introduzido a transformação de Gross, relacionando os fluxos hemisféricos e unidirecionais. O departamento mantinha uma certa atividade na área de eletretos, pela iniciativa do professor Milton Soares de Campos e do próprio professor Sérgio. E eu fui um dos principais beneficiados pelo convívio do professor Gross, que então se estabeleceu. Ele conhecia a fronteira do conhecimento nessa área e logo me fez interessar pelo problema do momento, que era a do estudo de movimento de carga espacial, algo de misterioso então. Eu tinha sérios problemas existenciais com a mecânica quântica, regida naquela época com rédeas curtas pela filosofia da Escola de Copenhague. E ele me oferecia poder pensar no sim e no não da física clássica. Então, sempre apoiado no seguro conhecimento que ele tinha da área, facilitado pelo delicado trato pessoal, pude progredir. Ele, concomitantemente, aceitou a orientação do professor René Armando Moreno na construção de um triodo de corona, como trabalho de doutorado. Para mestrado, orientou o nosso diretor, professor Roberto Mendonça Faria, no estudo da condutividade induzida pelos raios-x no polímero Teflon. Esse estudo se prolongou no doutoramento, quando o professor Faria estudou o PVDF. O professor Rinaldo Gregório Filho, da UFSCar, prosseguiu o estudo no Mylan e Kapton, também sob a ação de raio-x. O triodo de corona carregado com corrente constante, controlada, foi desenvolvido pelo professor José Alberto Giacometti. Um passo mais largo foi dado na construção de um canhão de elétrons de baixa energia até 20 keV, iniciado pelo professor Gilberto Marrega Sandonato, ora no Instituto de Pesquisas Espaciais, e que foi se aperfeiçoando pela meticulosa ação do professor Roberto Hessel e do orientado professor Dante Luiz Quinalha. Encerrou sua atividade de orientação aos 91 anos com o professor Carlos Alberto Fonzar Pintão, da Unesp de Bauru. Notemos a preocupação do orientador professor Gross com a física aplicada, promovendo a construção de aparelhagem científica que viesse a facilitar a análise ulterior dos resultados experimentais com ela obtida. Esse seu viés foi bem absorvido por seus alunos. Isso foi tudo na atividade de pós-graduação do professor Gross? Sim, do lado experimental. Mas o professor Gross foi um físico habilidoso, não só no aspecto experimental, como também no aspecto teórico. Quando iniciou suas pesquisas no Brasil em 1935, o fez acompanhando os resultados experimentais que obtinha com elaborada teoria, e provavelmente foi essa característica de sua pesquisa que lhe deu autoridade e reconhecimento internacional. E na área teórica, o professor Gross orientou o trabalho de mestrado do nosso pró-reitor de pesquisa, o professor Luiz Nunes de Oliveira, no estudo da formação de eletrólise virtual na irradiação de folhas dielétricas por feixes eletrônicos não penetrantes. Na área teórica, produziu com a colega Maria Ângela Tassinari de Figueiredo interessante trabalho sobre a inequivalência de certos modelos dielétricos em temperatura variável.
Tudo isso foi dito para mostrar que o professor Gross criou algo de novo aqui no Instituto de Física e a atividade posterior das pessoas com ele envolvidas e de outras que se desenvolveram no ambiente que ele criou mostra que deixou algo de duradouro aqui dentro e lá fora. Não que essa atividade seja virtuosa por inércia. Não, esta virtuosidade deve ser conquistada dia a dia através de muito trabalho sério que alie, como na pesquisa do professor Gross, habilidade experimental e conhecimento teórico, perseverança e competência. Mencione-se que, ao lado dessa atividade são carlense, o professor, que era assim que o chamávamos, manteve outras atividades internacionais, principalmente junto à Bell Telegraph Telephone, em Murray Hill, Nova Jersey, a convite dos redescobridores do microfone de eletreto James West e Gerhard Sessler. Este logo voltou à Alemanha para Darmstadt, visitado inúmeras vezes a convite pelo professor. Outros colaboradores íntimos foram Raimund Gerhard Multhaupt e Heinz von Segen, que várias vezes vieram a São Carlos. Sua competência gerou reconhecimento e isso se traduziu em homenagens internacionais e nacionais que recebeu. 2 simpósios internacionais na área de letretos foram dedicados a ele. Um em 1975 em São Carlos, organizado por Sérgio Mascarenhas e Milton Campos, e outro em 1985 em Heidelberg, Alemanha, o primeiro comemorando o decurso do seu 75º e o segundo do seu 85º aniversário. Recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade de São Paulo e pela Universidade Técnica de Darmstadt. No Brasil, recebeu o prêmio Bernardo Say em 1981 e em 1991 o prêmio Governador do Estado. O professor Gross representou o Brasil em vários organismos internacionais no pós-guerra. Em 1959, tornou-se o representante brasileiro na Agência Internacional de Energia Atômica, em Viena, onde, a convite, a partir de 1960, chefiou a divisão de informação científica por 6 anos. Há, pois, nessa homenagem póstuma que recebe, um elo de interesse comum entre o homenageado e a Biblioteca do Instituto de Física, que também prima pelo eficiente tratamento à informação. Qual a importância da atividade do professor Gross em São Carlos? Muito grande. E o fato de estarmos aqui reunidos nessa homenagem o testemunha. De fato, por sua pertinácia, seriedade e competência, deu o exemplo ao grupo que nucleou. O importante é que este processo poderá se perpetuar através de novas gerações que seguirão o exemplo da matriz com fibra e determinação, assim o esperamos. Vemos, então, como é importante o trabalho sério e competente, bem ao contrário de nossa tendência tropicalista de achar que tudo se resolve na conversa. Uma reflexão: a vida pública não deveria merecer sempre esta competência? Por fim, cumprimentamos Dona Gertrude, dedicada esposa, e um dos seus filhos aqui presente, Antônio, com sua filha Vanessa, beloved granddaughter, que, apesar do duríssimo golpe que recém sofreram, puderam estar presentes nessa solenidade de justa homenagem ao querido e saudoso professor Bernardo Gross. Senhoras e senhores, muito obrigado. Passo a palavra ao professor Roland Keberle, professor titular e presidente da Comissão de Biblioteca do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Bem, boa tarde. Eu sou possivelmente a pessoa aqui na mesa que menos está apta a falar aqui em público e, infelizmente, eu estive muito pouco contato com o professor Gross. Talvez tenha falado com ele uma dúzia de vezes, né? Infelizmente, a gente descobre essas coisas muito tarde. Eu represento aqui a biblioteca, que terá a honra de receber esse nome, né? Então, talvez, queria só falar algumas palavras sobre esse aspecto. Talvez, hoje em dia, a gente poderia pensar que uma biblioteca, na verdade, não é muito necessário, já que, na era da informática,
você está sentado no seu terminal, acessa todas as revistas e para que você vai construir um prédio para abrigar papéis mortos, enquanto que você poderia usar, com a velocidade da luz, né, adquirir as informações que você precisa. Então, se você for acabar com todas as bibliotecas, por exemplo, no Brasil, seria algo como, se você fosse religioso, você poderia dizer que igrejas não são mais necessárias. Porque no tempo da informática, você tem uma linha direta com Deus, você não precisa do padre para se comunicar, e você poderia dispensar com tudo isso aí. Isso deixaria um enorme vácuo, né, em todo o ritualismo que a pessoa humana, na verdade, precisa, e um vácuo num aspecto cultural muito grande. Então, eu vejo a existência de uma biblioteca mais ou menos como um religioso veria a igreja. Eu tenho eu desempenho essa função de ser presidente da comissão de biblioteca local com muito prazer, principalmente porque o trabalho duro e eficiente, na verdade, é feito pela equipe das funcionárias, e eu apenas sirvo de uma espécie de sounding board para ver se não tem nada assim muito fora dos padrões que está acontecendo. E eu gostaria de dedicar, então, uma homenagem que já foi dada também às funcionárias da biblioteca. Muito obrigado. Passo a palavra ao professor Sérgio Mascarenhas, docente aposentado do IFEQISC, professor emérito do Instituto de Física de São Carlos, da USP. Aí, ligou. É uma satisfação enorme estar aqui hoje, na presença de tantos colegas e, sobretudo, na presença da nossa querida Gertrude e com a memória do professor Gross. O professor Gross acompanhou a minha vida desde que eu estava no Rio de Janeiro, e da Ivone também, através das atividades dele como docente convidado da Faculdade Nacional de Filosofia no Rio. Então, ele dava não só um curso de máquinas elétricas, de eletromagnetismo, mas dava também uma presença maravilhosa junto com duas pessoas que nós admirávamos muito. Primeiro, Costa Ribeiro, Joaquim da Costa Ribeiro, que foi praticamente um companheiro permanente do professor Gross. O outro era o Plínio Susequim Rocha, que era também um grande amigo do Gross. E aqui em São Paulo, os amigos dele eram o Schemberg, o Abrão de Moraes e um outro grupo de físicos que estava começando a Faculdade de Filosofia da USP. E uma pessoa a quem o Gross estimava muito era o Marcelo Dami de Souza Santos também, que tem acompanhado o nosso instituto desde os primeiros concursos e acompanhando também na Comissão Nacional de Energia Nuclear, depois no IPEM, grande amigo do Gross também. Então, o Gross é uma cadeia de pensamentos e amizades e lições de vida muito grande, uma trama muito grande. E quando eu disse ao Guilherme que eu iria escrever alguma coisa, ou ler alguma coisa que o Gross tinha escrito, como uma espécie de autobiografia dele, o Guilherme disse, não, mas por que você não fala sobre as coisas que você viu acontecerem no Rio de Janeiro? Isso é um risco muito grande, porque vocês sabem que eu sou meio prolixo, né? Então, tem o risco de nós ficarmos contando nostalgicamente uma série de memórias. Mas depois eu fiquei pensando que talvez valesse a pena para o pessoal jovem, né, ver mais ou menos qual era o ambiente que havia no Rio de Janeiro naquele tempo. Eu estou me referindo à fim da década de 40, né, e na Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade
do Brasil, naquele tempo, que deu origem à física no Rio de Janeiro. Em São Paulo tinha a Faculdade de Filosofia da USP. Né? Então, esses dois polos constituíram as grandes vertentes da física e da ciência brasileira. Lá no Rio, o Gross era uma pessoa tremendamente respeitada, porque quando ele veio da Alemanha, aliás, ele trouxe uma joia maravilhosa com ele da Alemanha, que era querida e respeitada por todos, que é a Gertrude. Né? Quando ele chegou no Rio com a Gertrude, todo mundo se realmente considerava uma grande dama, uma beleza extraordinária, né? E o Gross era o felizardo que estava trazendo a Gertrude para o Brasil. Foram morar em Ipanema. E eu não sei se vocês chegaram a morar perto do... Vocês moravam justamente na rua onde morava o Vinícius de Moraes, morou depois, né? Que era a rua... exato. E o Gross tinha uma amizade enorme com Costa Ribeiro. Ele, na realidade, foi quase, eu poderia dizer, um orientador das atividades do Costa Ribeiro. Né? E, naquele tempo, nós reunimos lá no Rio, em torno do Costa Ribeiro e do Gross. O Gross é mais distante, porque ele estava no Instituto Nacional de Tecnologia, mas em torno do Costa Ribeiro, uma série de pessoas que depois vieram para São Carlos. Estou vendo aqui o Milton, né? É um dos que participava daquele grupo lá. O Roberto Lobo estava na PUC, mas, de uma certa maneira, ele tinha um contato também com o Gross. Foi aluno do Gross, porque o Gross criou, na PUC, um grupo também de dosimetria. Inclusive, nesse grupo, que era apoiado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, ele fez pesquisas muito interessantes. Bom, mas eu não vou contar todos esses detalhes, mas era um ambiente interessante lá no Rio, com a Faculdade Nacional de Filosofia e com a PUC. Né? E desses grupos, eu acho que vieram, pelo menos, a grande maioria do pessoal que veio para São Carlos no começo, e que trouxe outros depois, né? Partiram dessa matriz aí, desse genoma. Né? E o Gross, então, era realmente uma pessoa muito respeitada. Agora, qual é uma característica interessante da vida do Gross conosco? É que nós entramamos numa série de coisas. Por exemplo, quando eu fui para os Estados Unidos, fui para o MIT, eu encontrei um professor de polímeros, Yanni Yanassi, que é um dos mais respeitados especialistas em fisicoquímica de polímeros, de transporte em polímeros. Quando ele soube que eu era brasileiro, ele perguntou pelo Gross. Perguntou pelo Gross, eu disse, olha, o Gross está aqui na Bell Labs, fazendo pesquisa lá em polímeros também. Disse, não, então vamos trazer o Bernardo Gross aqui no MIT, porque eu dou um curso de polímeros, e eu falo na viscoelasticidade dos polímeros e todo o modelo de reologia de polímero, que o Gross foi o grande criador dessa modelagem matemática. O livrinho dele sobre reologia e viscoelasticidade de polímeros fez um sucesso mundial. Eu me lembro de ter visto num desses repertórios de livros mais importantes dos vários campos, que o livro dele de reologia ocupava o primeiro lugar na lista dos livros mais importantes naquele setor. Então, ele perguntou se a gente não poderia levar o Gross para dar uma aula para os alunos dele, Yanai, no MIT, onde ele falaria sobre transformadas integrais e o problema da viscoelasticidade, todas as coisas que o Gross tinha feito. Aliás, o Gross tinha a grande amizade dele com o Schoenberg e com o Abrão de Moraes, é que eles eram físico-matemáticos, e o Gross era o físico-matemático também experimental. Então, o Gross via todas aquelas transformadas, todos os modelos matemáticos aplicados, expressos, como fenômenos físicos naturais.
E uma coisa muito interessante, então, ver aquele jogo entre a parte experimental e teórica. Mas, então, continuando a história lá do MIT, eu falei com o Gross, ele estava na Bell, em Murray Hill, e eu costumava ir lá também, porque lá tinha um outro expoente da física brasileira que trabalhava lá, que era o Sérgio Porto. Mas ele não trabalhava com o Gross. O Sérgio Porto estava começando a fazer lasers naquele tempo, teve um sucesso extraordinário, tendo feito primeiro a espectroscopia Raman usando laser, né, que foi uma contribuição mundial também. Então, o Gross estava lá, eu falei com ele que gostaria que ele viesse a Boston, ele veio e deu uma aula para os alunos do IANAS sobre reologia de polímeros, né. Ele foi um dos primeiros que deu uma interpretação da função delta com integral de Lebesgue, teoria da medida, e coisas que, naquele tempo, eram coisas muito modernas e, de uma certa maneira, abstrusas. Mas o Gross tinha uma formação sólida na Alemanha. Aqui acontece um outro trama interessante. O Gross foi aluno do Peter Evold, que introduziu a ideia de espaço recíproco em cristalografia. E o Peter Evold, segundo o próprio Gross nos diz num pequeno resumo autobiográfico, foi uma das pessoas que mais o influenciou e que o levou para apreciar a física matemática, né? E então o Peter Evold, por um acaso, a Ivone, em 1975, tinha organizado uma escola de verão ou de inverno, não me lembro direito, sobre cálculos diretos, métodos diretos em cristalografia, especialidade de vários dos nossos queridos colegas da cristalografia. Então, ela trouxe o Evold, que tinha sido professor do Gross. Infelizmente, o Gross não estava aqui nessa época, mas ele ficou muito contente que o Evold pisou as terras sancarlenses também, né? E, então, você vê essa trama, é muito interessante. Uma outra coisa que aconteceu comigo de interessante foi quando eu estava na Europa, na França, eu encontrei o Gross e convidei para vir para São Carlos, né? Então, nós tínhamos aquela ideia de que, se ele viesse para São Carlos, com toda a bagagem de conhecimentos dele, aquela capacidade dele conviver com grupos em formação e grupos pequenos, ele poderia ser realmente uma pessoa extraordinária. E foi isso que aconteceu. Ele veio, aceitou, ia para a Estância Suíça, ficava lá, não me lembro, não sei se a Trude se lembra da Estância Suíça, né? Era verdadeiramente uma coisa ótima para o Gross, aquele era o nosso ninho lá da família, e o Gross, então, fazia esse trabalho de nucleação de grupos aqui. Uma outra coisa interessante que aconteceu também é que, quando nós estudávamos teoria de dielétricos, um livro-chave era um livro de dielétricos do Fröhlich. O Fröhlich era um cientista alemão que tinha um profundo conhecimento, como Gross, de matemática. Ele foi o primeiro modelador de teoria da supercondutividade. E eu, por uma dessas sortes enormes, encontrei o Evold, encontrei o Peter na Europa, e conversamos sobre o Gross, que tinha estado na Inglaterra também, trabalhando em dielétricos. Na Inglaterra, ele fez alguns trabalhos muito interessantes, que eu não vou mencionar aqui, mas que o Guilherme, inclusive, eu acho que menciona nos trabalhos dele. Você vê como você é culpado de eu estar sendo prolixo? Mas o Gross, então, nessa época eu encontrei o Fröhlich e comecei a pensar nos problemas que o Fröhlich pensava de efeitos coletivos com dipolo, que, aliás, é um campo que o Roberto Lobo brilhou internacionalmente, né, com ondas de dipolos, etc. E
E o Freires, então, foi uma inspiração muito grande naquela época para mim, e, ultimamente, o professor Roberto Luzzi, da Unicamp, está muito interessado nesses efeitos com dielétricos e momentos de polos gigantes, né, efeitos coerentes. Então, até hoje, essas atividades continuam aqui no Instituto, né? Então, é uma trama muito grande, muitas coisas. Eu não vou desfiar todo esse rosário para vocês, ainda mais que o Papa agora criou mais 5 estágios para o rosário, né? Então, não vou fazer isso. Mas eu acho que esse falar da ciência e falar de cientistas é muito importante. Há pouco tempo eu fui convidado para falar sobre o Zé Reis. Foi uma das pessoas que mais me inspirou. Quando eu estava falando sobre divulgação científica do Zé Reis em São Paulo, eu tive uma das notícias mais tristes de todas essas tarefas que eu tenho procurado enfrentar, que uma pessoa que eu admiro muito, que é o senador Arthur da Távola, que a gente assiste na TV, falando sobre quem tem medo da música clássica, né? Uma pessoa maravilhosa. O Arthur da Távola fez uma proposta de criação da profissão de astrólogo. E essa lei está no Senado. E, mais ainda, ele propôs não só a criação de profissão de astrólogo, mas criando o Conselho Regional de Astrologia, com direito ao astrólogo de darem consultoria, parece até economista, de certa maneira, para empresas e firmas, né, de análise do futuro. Fiquei muito triste porque eu tenho uma admiração muito grande pelo Arthur da Távola como intelectual, como homem ligado à música. Mas eu fiquei tão revoltado com isso que nós estávamos no congresso, em homenagem ao Zé Reis, tentando fazer o quê? Tentando aumentar a divulgação científica para os jovens. E vem do Senado brasileiro uma medida que diz que a superstição, que toda a cabala, em suma, que todas essas coisas absolutamente atrasadas, anticientíficas, estavam merecendo a atenção dos poderes mais altos do governo brasileiro. Então, eu fiquei muito revoltado com isso e propus uma moção em São Paulo, nesse Congresso Zé Reis, e aí comecei a estudar um pouquinho da história do negócio da astrologia. E aí encontrei uma coisa tão curiosa que eu resolvi até trazer hoje aqui para vocês, que você podia passar aquela segunda. Eu encontrei o seguinte, que o Dante, em 1300, ao escrever a Divina Comédia, ele reservou um espaço especial no inferno, na realidade, no 4º degrau do inferno. Não, aí você teria que ter posto uma mão metálica, mas como você não é maneta, o dielétrico passa. Tem. Então, mas, de toda maneira, o Dante, então, reservou um castigo exemplar. Não, isso daqui é outra coisa. Pode passar depois? Aquela outra que tem palavra. Então, ele reservou um castigo exemplar para os adivinhos e astrólogos. Tá? Então, ele imaginou que esses astrólogos e adivinhos, na quarta vala do inferno, teriam a cabeça virada para trás e teriam os pés ao contrário. Então, eles só podiam olhar para o passado. Eles eram os grandes adivinhos do futuro e o Dante transformou uma pena monumental em que eles não podiam olhar para o futuro, só podiam olhar para o passado. E mais ainda, só podiam andar para trás. Então, esse grande símbolo de punição do Dante, que é a anticiência, né, revela essa luta que nós até hoje temos com tantas superstições, né, com tantas cadeias de gente anticientífica. Então, eu fiquei muito contente e estou mandando isso para o Arthur da Távola. Mas depois eu fiquei muito triste porque ele não foi eleito. Ele foi
perdeu a cadeira dele no Senado, né? E eu ia dizer que isso daí era parte da punição prevista pelo Dante. Quer dizer, a carreira de político dele está andando para trás. Mas como nós estamos aqui no meio de cientistas, de gente que se interessa por educação, para ciência, etc., eu pensei que seria interessante trazer esse exemplo, né, de 1.300, né? Quer dizer, e nós ainda continuamos, de certa maneira, a tentar andar para trás, né, com tantas outras coisas aí. E então eu ia mandar para ele essa parte da quarta vala do Dante, mas fiquei com pena dele não ter sido eleito, né, de ter tido essa punição, e ainda não mandei. Mas pode ser que eu venha a mandar ainda, se houver uma tentativa de renascimento dessa lei vergonhosa que está no Senado da República. Mas o GROS e o Instituto de Física aqui de São Carlos, e todas as pessoas que passam por aqui, que ensinam aqui, né, como, por exemplo, o CDCC, né, que faz esse trabalho maravilhoso de divulgação científica para a juventude, né, não só daqui de São Carlos, mas do Brasil todo e até da América Latina também. Nós realmente somos o oposto a esse andar para trás, a esse olhar para os duendes, para a superstição. E o GROS foi um grande guia. Pode passar outra. Para terminar esse circunlóquio aqui também, pelas 9, você sabe que o desenho do inferno tinha 9 escalões, né? E terminava no Empírio, né? Então, para chegar ao Empírio, que é representado pelo GROS, gostaria de trazer uma lembrança também, mais antiga ainda, de quando nós éramos estudantes na Faculdade Nacional de Filosofia. Infelizmente, a Ivone não está aqui, mas tem uma fotografia aqui que é um verdadeiro ícone. Nós temos o Armando Dias Tavares aqui à esquerda, que foi professor aqui em São Carlos, e que foi professor de física. Depois tem uma pessoa ali ao lado dele, que vocês não reconhecem, porque são passados 50 anos, né? O professor Gross e o professor Fuos, Raymond Fuos, que foi um dos grandes colaboradores do Gonzaga, do Lars Gonzaga, e que fez contribuições muito grandes na teoria de eletrólitos fortes. E o Raymond Fuos veio ao Brasil e fez uma conferência nesse dia. Ao lado do Fuos, aquela pessoa menor, de cabelo branco, é o Joaquim da Costa Ribeiro, que foi o nosso grande líder, fundador do CNPq, foi o que criou a cátedra para o Lattes, no Rio, foi uma das pessoas que fundou o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e que trouxe o Marcelo Damir para chefiar o primeiro Betatron e o primeiro reator nuclear em São Paulo, porque ele era da Comissão Nacional de Energia Nuclear e achava que o Damir era a única pessoa que teria capacidade para fazer um reator nuclear no Brasil. E isso realmente aconteceu. Ao lado dele, atrás dele, um professor que para o Milton e para mim e para a Ivone representam muito, que é o professor Crauledade, que foi o nosso professor de Química Inorgânica. Na frente, a Rosa Rabelo, nossa colega, e mais à direita, o Günther Kegel, que foi aluno do Gross, Günther Kegel. E o Günther Kegel está hoje em Boston, e ele foi realmente um grande discípulo do Gross. E eu acho que o Milton, eu e a Ivone fomos alunos dele, né, de aulas de eletrônica, que ele dava a pedido do Gross. Então, isso tudo é uma trama muito grande de pessoas e de fatos. E vocês desculpem eu estar tão nostálgico assim. E talvez eu mereça uma punição qualquer aí, né? Espero não ler mais a Divina Comédia com tanta cuidade. Quem sabe eu acabo achando a minha vala lá também. Bem, eu agradeço muito vocês terem me convidado para falar. Realmente o Gross foi muito importante na minha vida, afetivamente também. Na realidade, é um exemplo de afetividade, de carinho para mim, para o Gross, né?
enorme, e nós devemos muito ao fato do Gross ter ficado em São Carlos esses anos todos. Eu ouso dizer que foi porque ele morava em frente a Maria Helena e ao Guilherme. Tá bom, eu agradeço muito a vocês e agradeço essa possibilidade de conversar um pouco com vocês sobre esse passado longínquo. Obrigado. Eu vou quebrar o protocolo por 30 segundos, eu não posso resistir. Quando Kepler trabalhava na corte do rei da Boêmia como astrólogo, eles perguntaram para o Kepler, mas como? Você está fazendo astrologia? Então ele disse que Deus deu para todo ser vivente a sua maneira de subsistir. Passo a palavra ao professor Luiz Nunes de Oliveira, professor titular do Instituto de Física de São Carlos e atual pró-reitor de pesquisa da Universidade de São Paulo. Boa tarde a todos, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, mas eu não vim nem como professor titular, nem como pró-reitor de pesquisa, eu vim como um aluno de mestrado do professor Gross. Eu quero, antes de mais nada, dizer que acho que todos nós aqui somos orientados do professor Gross. Os mais novos que estão aqui não se lembrarão, provavelmente, do seu chapéu de palha, dos óculos escuros, da pele clara, né, que escondiam um cérebro efervescente, um olhar penetrante e uma perfeita adaptação aos nossos trópicos. Também não vão se lembrar daquele clique-claque das máquinas de escrever do professor Gross, que enchia os nossos corredores, transcrevendo ideias que depois iriam enriquecer a nossa biblioteca. Os mais velhos nos lembraremos de tudo isso daí, mas eu devo confessar que particularmente até recentemente, até hoje, eu tinha uma certa dúvida em entender a conexão, né, aquele fio condutor que ligava física nuclear a transporte de carga em eritretos, que fazia um físico experimental desenvolver a teoria da viscoelasticidade, ou então um teórico ter uma paixão por instrumentação, né, mas isso acho que foi esclarecido hoje pelo Sérgio Mascarenhas. Acho que nós agradecemos todos por essas explicações. Mas ainda há outras dúvidas que sobram. Em particular, de onde vinha aquela simplicidade quase que humilde, completamente em desacordo com a influência que o professor Gross tinha mundo afora, e como explicar também aquele entusiasmo que ele tinha pelas ideias dos outros, né, que fazia todos nós nos sentirmos importantes. São mistérios que esse acho que só a dona Gertrude é capaz de explicar, né? E no meio dessas coisas, dessa complexidade toda, existe, no entanto, um fato que é indiscutível, que é que o professor Gross foi a forma em que foi forjada a identidade do nosso instituto. Ele não fez isso fazendo discursos ou promovendo reuniões, mas foi o exemplo, a liderança, através do exemplo dele, que nos foi convencendo aos poucos e nos levou a deixar de ser um pequeno departamento, quase, mais voltado para a física teórica, para se tornar uma instituição com uma produtividade notável e com uma combinação muito especial entre teoria, experiência, entre ciência básica e ciência aplicada, e com uma componente transdisciplinar que é exemplar dentro da Universidade de São Paulo. E aí, essa constatação
nos leva a considerar um segundo laço. O primeiro laço entre o professor Gross e a biblioteca já foi mencionado pelo professor Guilherme, mas um segundo laço vem porque foi justamente nessa época de construção que a nossa biblioteca floresceu, né? Acho que convém lembrar também para os mais novos que houve um tempo que a nossa biblioteca era pequenininha e estava localizada num barracão que acho que pode-se dizer que concretizava o sonho dourado de qualquer incendiário, né? Mas, aos poucos, né, pelas mãos dos sucessivos diretores e pelo trabalho incansável da Lena, da Natalina, da Cristina e de dos outros membros da equipe, ela acabou se tornando numa joia, né, que adorna a nossa universidade. Um terceiro elo, está aqui ao meu lado, o professor Guilherme, que foi o primeiro, acho que naquele tempo não era presidente de comissão, mas era o primeiro diretor da biblioteca, lá no começo da década de 70, ajudou a formar, né, essa biblioteca e, como já foi mencionado aqui, uma pessoa que muito nos honrou pela devoção filial que ele dedicou ao professor Gross. E existe um terceiro elo, esse mais recente, que eu não posso deixar de mencionar, o professor Sérgio Mascarenhas, que foi o arquiteto da vinda do professor Gross aqui para São Carlos. Ele fez 2 brindes notáveis recentemente. A biblioteca, quando ele ofertou aquele quadro sobre a Escola de Atenas, que está brilhando numa das paredes da biblioteca. E o outro foi a elegia ao professor Gross, que ele proferiu naquela tarde chuvosa, naquela manhã chuvosa de sábado, elegia que podia se chamar O Tombo do Carvalho, e que se tornou antológica, mesmo sem ter sido registrada. E como das árvores nascem os livros, né, naquele momento, quando eu ouvi aquela elegia, me ocorreu imediatamente que uma homenagem adequada ao professor Gross seria a biblioteca receber o nome dele. Isso porque a biblioteca encerra o que há de mais nobre no espírito universitário, e também a biblioteca sempre é especial porque ela é única. Eu, então, gostaria de cumprimentar, em nome do professor Farias, em nome do professor Panepucci, a prontidão com que a congregação se manifestou sobre essa minha sugestão. Devo dizer que eu sugeri, mas se eu não tivesse sugerido, acho que 20 outras pessoas teriam feito logo em seguida. Mas eu fico muito satisfeito em poder estar aqui hoje à tarde para essa cerimônia. Volto a palavra ao professor Roberto Faria. Quero aproveitar, então, a oportunidade de agradecer ao professor Luiz Nunes essa proposição extremamente feliz e dizer que, realmente, o professor Gross é um nome muito adequado, porque era impossível lembrar da imagem do professor Gross se ele não tivesse com um livro na mão ou lendo um livro, né? Então, eu acho que fica muito adequado, além de todas as outras características. Eu não queria dizer muito mais nada, eu gostaria de encerrar essa solenidade, mas quando o Luiz me falou de entusiasmo, eu me recordei exatamente da época em que éramos estudantes, quando esse instituto tinha talvez 1/5 da área que tem hoje, um número muito menor de docentes e menor ainda de estudantes, né? Os estudantes de graduação e de pós-graduação, quando muito, ocupavam umas 2 salas aqui do Instituto e todas as noites estavam estudando com muito entusiasmo, aquele entusiasmo que, não é, vivia o tempo todo, permanentemente, nos 2 únicos corredores, né, no térreo e no primeiro andar, e que se materializava quando alguém falava: puxa vida, o professor Panepucci mediu um sinal de ressonância do milho, vamos lá ver no caroço do milho. Todo mundo descia até o laboratório correndo para ver o sinal. Ou quando o professor Lobo
nos mostrava um cálculo, não é, de partículas se movendo no meio heterogêneo devido a diferenças de constante de elétrica, e fazia aqueles cálculos com entusiasmo enorme também, e vibrávamos com aquilo. Ou quando o professor Sérgio Mascarenhas veio dar um seminário sobre águas ligadas em macromoléculas orgânicas, não é? Ficávamos todos fascinados, não é? Aqueles eram tempos de muitos sonhos, e hoje eu acho que esses diretores que estão aqui presentes materializaram muito daquilo, não é? Eu quero dizer que antes do barracão, ainda que disse o Luiz Nunes, havia a primeira biblioteca, pelo menos que eu conheci, que ocupava ainda o extremo de um desses dois corredores, né? E foi nesse ambiente mágico, né, que os estudantes participavam sempre com o coração um pouco acelerado, que teve aqui um seminário onde eu tive a oportunidade, um seminário internacional, onde eu tive a oportunidade de primeira vez conversar com o professor Gross. E foi mais ou menos assim, eu vou ser fiel, eu dividia a sala de laboratório, que era a sala do professor René Moreno, também com o Sérgio Mergulhão, que era o estudante de pós-graduação, e tinha esse seminário onde nós víamos, não é, os professores, não é, alemães, americanos, suíços, franceses, americanos, participando em conversas no corredor, não é, ainda que o encontro fosse no Vila Rica. E aí o René entrou na minha sala e falou: "Ei, Lima", porque sempre me chamou de Lima, não é, o René, "o velhinho vem ver o seu sistema, hein?" Não sei se o René se lembra disso, isso se referindo ao professor Gross, que já tinha 70 anos, e eu fiquei apavorado. Eu falei: agora eu estou frito, fuzilado, né? E foi justamente daquela visita que ele sentou na frente do meu equipamento e pediu que eu fizesse uma série de medidas para ele. E eu fui fazendo essa, fazendo aquela, com uma insegurança muito grande, né? Um estudante de graduação, e ele com uma paciência enorme, perguntando com muito detalhe como eu fazia, como eu não fazia, qual era o resultado, o que eu achava do resultado. E dali, para minha surpresa, evoluiu um trabalho muito interessante. Foi assim que eu me engajei na ciência, não é? E depois trabalhar com ele foi magnífico, porque o professor Gross jamais desestimulava uma ideia, não é? Por mais estapafúrdia que era a ideia, quando você apresentava, ele sorria assim, né, com leve sorriso nos lábios, balançava a cabeça, você logo desconfiava que não estava no caminho certo. Aí você perguntava para ele: "Escuta, professor, então o senhor acha que não está certo?" Ele falou: "Não, não, de jeito nenhum. Uma vez afastado o impossível, até o improvável pode acontecer." E isso eu costumo, às vezes, conversar com meus alunos, né? E essa era a maneira que ele nos orientava, né? E eu acho essa uma maneira magnífica que mostra a grandeza, como disse o Luiz, de ficar inexplicado o fato de uma pessoa que tinha uma visibilidade mundial ter aquela tranquilidade, aquela humildade de conversar com um estudante que sabia quase nada, não é? Essa foi uma característica muito grande, por isso que ele foi um grande formador de recursos humanos. Ele realmente pegava aquela semente, tratava dela, e nós tivemos essa felicidade. Antes de encerrar essa solenidade, eu gostaria muito de fazer uma singela homenagem à dona Gertrudes, em nome do nosso instituto. Muito obrigado. Nós pensamos todos nele neste momento. Ele vai ficar contente. Então, considero encerrado essa sessão e quero convidar a todos vocês para que se dirijam à biblioteca, e na biblioteca nós, então, inauguraremos a nossa galeria de fotos dos nossos ex-diretores, não é? Os diretores do Estudo de Física
e Química de São Carlos e os diretores do Instituto de Física de São Carlos. Muito obrigado.